Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Everton da Esqualivale para convidar vocês para participar com a gente do Papo de Obra, o mais novo podcast aqui do Vale do Paraíba. É isso aí, pessoal. Toda semana com personalidades relevantes da construção daqui do Vale. Toda semana. Nós vamos mostrar para vocês o que a faculdade não ensina. Valeu? Vem com a gente. Papo de obra. Fala, construtor, tudo bem? Estamos aqui mais um Papo de Obra. Hoje eu vou receber aqui o Leandro da BioK. A gente já fez alguns trabalhos juntos, já fez um apartamento meu próprio, por isso a gente acabou se tornando amigo, tá bom? Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia, Evandro. Prazer aí. Tudo jóia? Bater um papo com você sempre é bom. Realmente que você se apresentasse, né? Eu já conheço bastante, mas na verdade eu conheço mais a sua trajetória depois que você começou a trabalhar em São José dos Campos, né? Então se você puder contar um pouquinho antes aí, onde você estudou. Eu sei que você tinha um escritório em Mogi, agora tá aqui, vamos lá. Sim. Me formei em arquitetura em 2010, estudei em Mogi, né? Então lá, logo no final da faculdade, com os colegas lá, um dos colegas a gente montou um escritório na região lá entre Mogi e Arujá, especificamente Arujá, então a gente atendia no primeiro ano, final de faculdade, último ano e, né, depois de formado, no primeiro ano a gente já se estabeleceu ali na região e ali a gente começou a nossa carreira, produzimos bastante coisas, casas especificamente, né, Arujá e Mogi é uma região só de condomínios, então a gente trabalhou bastante lá, produziu bastante coisa e ali eu fiquei nesse escritório aproximadamente 6 anos por aí. E quando minha primeira filha estava prestes a nascer, eu já morava aqui em São José dos Campos, né? Esse deslocamento São Paulo, Arujá, começou a pesar, eu comecei a repensar, né, a vida de pai. Eu falei, não, né, minha casa é São José dos Campos, um lugar que eu adoro, eu preciso me estabelecer profissionalmente. A gente já tinha alguns projetos aqui na região, mas bem pontuais, assim. E falei, não, eu preciso me restabelecer e deixei, né, sair da sociedade lá, o escritório ainda roda muito bem lá, com meu ex-sócio, e falei, não, vou começar do zero aqui em São José, e aí surge a BioK, né, uma sociedade entre eu e minha esposa, começamos do zero. Já era a sua sócia? Já era minha sócia, obrigatoriamente, então foi uma questão mais de começar, e a ideia era trazer realmente uma nova leitura para a arquitetura na região. A gente viu o potencial da região, da cidade, né? O nosso vale aqui é um lugar fértil, né, para esse tipo de coisa. E foi nessa época que a gente se conheceu tal, e começou... E o baque de deixar de trabalhar, né, na região de Arujá, Mogi e tal, você trabalha muito mais com o paulistano, né? E aqui você vem para um lugar mais do interior, com uma cabeça mais regional. Como é que foi essa diferença? Existe essa diferença ou não? Absurda, a diferença é absurda, assim, do perfil do cliente é muito diferente, né, o cliente paulistano, ele é mais prático, assim, né, ele é um pouco mais frio, mas ele é prático, né. Se envolve menos, né, ele exige o resultado, mas ele se envolve menos. Então é tudo muito prático, o processo é rápido, a contratação é rápida, vai muito rápido, assim, né, tudo muito encaixado, quando você vê a casa tá pronta, o projeto tá pronto, sem muitas questões, né, sem muitas dúvidas e tal. Aqui no Vale, não que seja um defeito, eu até gosto, eu falo que pra gente ter um cliente aqui, a gente tem que ter um amigo, né, então o cliente se aproxima, te conhece, a gente sai, toma N cafés, sai pra almoçar, enfim, fica muito próximo, rola aquela relação para depois ter a contratação, e o processo é bem mais... A vantagem é que você acaba entendendo mais a necessidade do cliente. Muito mais. A gente consegue imprimir uma identidade mais legal, porque rola uma relação, né, uma sinergia maior e tal, e todo cliente fica muito seu amigo, assim, né, então a obra fica pronta, o projeto fica pronto, você vai voltar na casa do cara para comer um churrasco, para jantar, você fica próximo da família, você vai fazer projeto pro filho depois, você vai fazer projeto pro irmão, essa relação que você cria de intimidade aqui no Vale, né, na nossa região aqui. Sim. Eu acho que é super positivo, assim, coisa que a gente não tem lá, acabou a obra, acabou o projeto, tchau. Acabou. Dificilmente você vai ter outro contato com o cliente. Antes, deixa eu te sempre
prepara um presente aqui. Olha. Gostei da cor. Olha o outro lado. Que isso? Ficou parecido ou não? Deixa eu colocar uma água pra você. Bom, mas o que eu queria falar, Leandro, é o seguinte. Já que você tocou aí na questão de... Eu não sabia esse pedaço da história, que você saiu da faculdade, já montou o escritório. Uma das nossas intenções com o podcast é exatamente mostrar o que a faculdade não mostra, né? A gente sabe que é muito difícil você se inserir, você começar no mercado de trabalho, né? Porque o sonho de todo mundo que sai é fazer casa. Sim. Né? Mas a grande maioria, o que eu bato muito até na mentoria lá, o que é? Cara, você tem que começar imprimindo seu DNA, mas em obras menores. Sim. Né? Vamos dizer assim, porque o cara que vai para uma casa, ele já quer um arquiteto com mais experiência, ele já tem um portfólio e tal. E como é que foi começar lá? E a segunda pergunta é que dica que você dá para quem tá começando, né? Sim. Acabou a faculdade, eu lembro assim, eu tinha em mente que eu preciso mostrar alguma coisa, né? Tem um material de portfólio, né? O possível cliente que vai surgir para mim, ele precisa ver alguma coisa. Criar um material que de repente nem iria existir, né? A gente começou a criar um volume, criar algumas casas, criar projeto de reforma, e daí a gente começou a aproveitar da família, né? O primo que ia casar, precisava de um projetinho. Cara, enchi de fazer projeto pros amigos, para reforma para parente. Então, onde vi a oportunidade de fazer um projeto, de começar a produzir um conteúdo, eu fiz. E especificamente em Arujá, no primeiro ano pós-formado, o meu ex-sócio tinha um escritório bem em frente a um condomínio em Arujá, né? Ele falou, Leandro, vamos se juntar aqui, já tem um espacinho, uma sala comercial, coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Na faculdade a gente aprende a projetar bem a técnica, né? Legal. Mas a gente aprende a ser zero gestor, né? Zero administrador, zero vendedor, né? Acho que o papel principal do arquiteto é vender bem. A gente sabia zero, né? Então ali começou a sementinha de ter que se relacionar, ter que fazer um network. Então ali no condomínio a gente começou a fazer uma amizade com o plantão de vendas do loteamento, e acaba conhecendo um corretor ali, outro aqui, acaba conhecendo um proprietário que conhece um amigo. E assim, rapidamente surgiu a primeira casa pra gente fazer, né? Mas aí vocês já tinham feito reformas. Reformas pontuais, aí a gente faz a área gourmet. Isso tudo que, na verdade, você... aleatórios, né? Entendi. A gente conseguiu o material do condomínio, né? Alguns lotes que não tinham sido vendidos ainda pela incorporadora. A gente criou modelos ali, né? Um corretor já mostrava ali, para o corredor até facilitar a venda e a gente já começar a imprimir uma identidade ali, né? Então, quando os primeiros projetos rolaram, e foi assim, 2, 3 projetos, a gente já começou a imprimir essa identidade, placa na obra. Placa na obra vende bem, né? Isso é interessantíssimo, assim, né? No começo a gente fazia aquelas placas gigantes, colocava uma maquete. Hoje a gente, pra mim, é até chato isso, né? Essa exposição toda, assim, né? Mas no começo isso é um estratégia de venda mesmo, né? O condomínio... Hoje é placa na internet, né? O condomínio recente, né? Não tinha tantas obras, então os próprios moradores, no final de semana, passavam ali, pegavam contato, ligavam, e isso vai criando um volume de visibilidade. Mas a grande dificuldade é a atração para ter a primeira, né? Vamos dizer assim. Tem que fazer, essa ideia que você deu aí de fazer estudo aleatório, hoje com a internet potencializaria muito, né? Sim. Porque assim, você já saiu da faculdade, você não tá conseguindo trabalho, então trabalha, né? Então desenvolve, tá fácil faz. Mostrar, né? Tá fácil mostrar. Antes não tinha, né? Colocava no site e tal, ou sentava ali pro cliente e falava, tem isso. Aí o primeiro projeto já é um estudo, né? Vai levar 1 ano e tanto para ficar pronto, mas ele já é um possível cliente que você pode... Falar só, está sendo executado uma obra ali. Sim. Então seu escritório era em Arujá? Arujá. Arujá. Sempre tive na cabeça que era Mogi. Arujá, a gente atuava bastante em Mogi, né? É muito próximo, né? Uma cidade da outra. Eu percebo que você tem um processo de apresentação e venda, né? Vamos dizer assim, eu lembro até hoje, a primeira reunião que a gente fez foi naquele seu escritório, que tinha uma mesa redonda, bacana, bem decorado, tal. Qual que é a importância do processo primeiro? Porque assim, eu defendo muito que é o seguinte, a venda é alguma coisa que ela tem que ter sido programada por você para ela acontecer. No meu caso, né? Você apresenta bem, depois que você apresenta bem,
ele vai te pedir um preço, você faz uma estimativa de preço, e a hora que ele perguntar, mas você garante esse preço? Aí você fala, olha, para eu garantir, você precisa contratar o orçamento. Uhum. Aí passa ele desejar te contratar para ter o orçamento. Exatamente. Não você ficar vendendo. Eu entendo que no de arquitetura deve ser algo parecido, né? Porque todo mundo deve chegar lá, a primeira coisa que o cliente me pergunta é qual o preço do metro quadrado. Né? E a primeira coisa que ele deve perguntar para você é o seguinte, olha, o que cabe aqui? Você pode me fazer um estudo? Sim. O cliente sempre quer adiantar a informação, né? Ele quer ter uma previsão de tudo, né? Até do formato do desenho, né? Então, ele quer saber quanto custa, ele quer saber o que pode fazer, o que não pode, né? Na primeira conversa, ele já acha que a gente já consegue esboçar alguma coisa. Sim. O que eu queria entender, por exemplo, o cliente chegou lá no escritório, qual que é o primeiro passo que você faz com ele? Você mostra seu portfólio, você vai mostrar a obra direto, o que você faz? A primeira coisa que a gente faz é bater um papo, assim, igual a gente tá fazendo aqui, né? Sem até pretensão de vender, quero saber qual que é. Vou passar a informação, vou fazer... Vou bater um papo, saber um pouco da vida da família que tá envolvida, Sim. o que o cara espera, o que ele gosta, se ele conhece o nosso trabalho, ou se ele veio simplesmente para um comparativo de preço, ou enfim, a gente gosta desse cliente que vem porque gostou de algum material que a gente produziu, de alguma obra que ele viu nossa, enfim, ou veio por indicação de outro cliente. Esse é o cliente legal, né? Toda semana tem cliente que tá ali com a planilha porque rodou meia dúzia de escritórios e tá ali só para conferir, fazer um comparativo de preço. Mas enfim, a gente tem que atender, né? Eu tenho que mostrar o que eu posso fazer de melhor para ele, que eu consigo atender. E se tem essa identificação entre com vocês. o nosso projeto, porque às vezes ele nem viu o que a gente fez, né? Ele tá procurando, ele gosta do neoclássico e surgiu lá pra gente lá. Não viu um projeto que a gente tenha feito. Aí a gente tem que apresentar. Esse né? Lógico que a gente sempre vai fazer o projeto para o cliente, mas a gente tem uma identidade, uma linguagem muito própria. Não que a gente é uma ditadura, que o cliente tem que aceitar o que a gente faz, não, mas a gente tem uma linguagem, né? E a gente segue nesse conceito, né? E espera que os clientes entendam que a gente vai propor, que a gente sempre vai fazer um projeto pro cliente, né? Tem a nossa assinatura, mas sempre é para a pessoa. Entendi. A ideia é fazer essa análise bem minuciosa do que quer, do que gosta, do que não gosta. Aí sim a gente vai apresentar o que a gente já fez, né? De repente a gente sai para dar um rolê, ver algumas obras. Mostrar referências perto do que ele falou, o que dá para fazer, o que não dá. E mostrar possibilidades. E vai criando essa sinergia mesmo, essa conexão. A gente fala que o cliente que quer fazer com a gente, ele não tá preocupado depois com quanto vai custar, é porque ele quer, né? Então ele tá mais interessado no projeto do que realmente no... Tá mais interessado no produto final. E o projeto, você mais do que eu sabe que no bolo todo, o projeto é uma vírgula, né? Do que o cara tá investindo, né? Numa casa de alto padrão. Sim. É muito barato. É muito barato, sim, com certeza. No montante todo, né? E tem que ter essa discussão, né? Outro dia eu tava conversando até tirar uma dúvida com você, tava conversando com um dos mentorados lá, que é arquiteto, né? E ele falou, poxa, mas eu não tô conseguindo fechar o pacote completo. Aí eu perguntei pra ele, mas como é que você entrega a proposta? Ele falou assim, não, eu entrego um básico, um intermediário e um completo. Eu falo, tá, mas... E qual que você acha que esse cliente ia fechar? Entendeu? O que eu quis dizer para ele foi o seguinte, você não pode ter, na minha cabeça, não sei se é isso que você faz, você não pode ter as 3 opções para o cliente. Você que tem que entender, putz, esse cliente aqui não é um cliente que vai fechar o interiores comigo. Sim. Na minha opinião, você não apresenta e depois, durante o processo, você tenta mostrar para ele que é melhor fazer o interiores. E tem cliente que você fala assim, não, cara, esse cara aqui quer a solução completa. Sim. Então eu vou apresentar a solução completa. Na questão da venda, a responsabilidade da leitura do cliente é tua. Você que tem que entender o que ele quer. Se você que tiver um padrãozão, você não vai conseguir fechar com ninguém. Exatamente. Né? Ou seja, ou você vai conseguir fechar o cara que só tá comparando preço. Exatamente. Né? O cara que vai lá e fala assim, pô, tá aqui, ó, tabelinha, de tanto a tantos metros é tanto, de tantos metros... Pô, então o cara nem pensou no meu negócio para me fazer a proposta, né? Nosso formato de propostas, nossa, a gente já mudou, muitas vezes, né? E era o modelo, só trocava o valor, né? Entendi. A gente fez muito isso.
Hoje, eu falo que a gente vai migrando para as coisas a gente vai se atualizando, vai melhorando o formato, né? Sim. Hoje a gente acha que a nossa proposta é muito completa, assim, né? A gente tem basicamente um resumo de tudo que a gente já fez, da nossa estrutura. Nessa conversa com o cliente, a gente filtra todas as informações que a gente... Então, a proposta de uma residência de um cliente ou de outro é muito diferente de um para o outro, né? Mas a gente acaba colocando o que realmente a gente já entende o que o cliente quer, né? E essa questão da descrição, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com casas de alto padrão, eu achava que uma proposta era igual a um contrato de apartamento. Uhum. O contrato de apartamento tem 40 páginas, o cara não vai ler. Sim. Ele não vai ler. A proposta de um serviço de alto padrão, você tem que se dedicar ao que você escreve lá, porque o cara que vai te contratar, ele vai ler. Vai. O cara que vai te contratar, ele vai ler. Então, ela tem que ser uma linguagem que seja de fácil leitura, Sim. né? Não é um contrato, é uma proposta. Sim. Então, é uma apresentação, então você vai se apresentar. E aí, quando você faz isso, a sua proposta já tem que criar um envolvimento entre você e o cliente. A proposta, no fim do dia, é o seu maior gancho para venda. Então, você tem que ter estratégia, você tem que ser intencional ali, né? Você tem que se colocar no lugar do cara. Se for só preço, cara, esquece. A gente... E você tem uma história bacana, né? Então, assim, quanto mais ele entender essa história, Sim. melhor, entendeu? Nessa última atualização de proposta, a gente chegou à conclusão que o combo, né, de arquitetura e interiores é fundamental. O resultado final só vai funcionar se tiver o todo, né? Mas lógico que tem clientes que não estão realmente interessados, né? Ou pelo menos não estão nesse momento, não estão nesse né? momento, ele tá, enfim. E a gente vai atender do mesmo jeito. Mas o resultado final só vai funcionar até com outros projetos que não envolvem o nosso escritório, né? Sei lá, paisagismo, automação, enfim. Os próprios complementares. Os complementares, não, isso aí não tem como escapar, como não ter. né? Não tem como escapar. Então, mas conduzir para os complementares é muito importante. Conduzir para quem vai fazer os complementares é muito importante, tanto para mim como para você. Hoje, você mais do que eu sabe também o quanto o complementar, principalmente a estrutura, se não for pensada junto com a arquitetura, vai dar cara. Porque né? O que acontece antes, né? A parte bruta da obra representava muito menos do que representa hoje. Sim. Se você começar a olhar lá, todas as curvas ABCs que a gente bate, o primeiro é o aço. Sim. Ontem eu olhei uma que o segundo é porcelanato, mas no porcelanato você consegue diminuir, você consegue trabalhar. No aço você não vai diminuir se não for mexendo no projeto. Sim. É até uma das coisas que, cara, eu ia falar depois, mas já que você tocou no assunto, te parabenizar aí, sabe? Porque esse projeto que a gente está desenvolvendo junto, não é todo arquiteto que topa a gente fazer alterações na estrutura para poder viabilizar o projeto. Sim. E hoje em dia, ficou isso, cara. Não tem como a gente pura e simplesmente receber o projeto e não analisar. Sim. Porque quando você não faz essas análises, a parte estrutural subiu demais o preço. E você tá tendo uma postura muito bacana, que é a postura de pensar no cliente. O pior projeto que existe é o projeto na gaveta. Como escritório de arquitetura, o que é o mais interessante pra gente? O projeto pronto. Executado, sim. Cliente feliz. Sim. É uma semente, mais uma semente que a gente plantou lá. Então aquilo vai estar pro resto da vida ali, né? A nossa marca vai estar ali, sim. Por 100 anos, né? Sim. Se a gente tiver que rever certos detalhes para viabilizar, lógico, quando a gente está projetando, a gente não está com a tabela do físico financeiro ali, né? Lógico. De quanto está custando as questões. Até porque você está indo nas referências que o cliente trouxe. Exatamente. Aí, né, bateu na engenharia, precisamos rever alguns detalhes. O que a gente pode fazer? Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos viabilizar. Então, faz parte do jogo da arquitetura a gente encaixar todos os critérios e pontos aí para realmente caber no quesito prazo, no quesito financeiro, no quesito sim. Estética, tudo sim. Isso tem que estar muito bem encaixado. Sim. E já que a gente está falando de cliente, e aquele cliente que depois da obra pronta fala assim, não, ele fez só o que eu levei para ele, né? Aquele cliente que chega com a plantinha pronta, assim, esse eu acho que é um dos clientes mais difíceis que tem, né? Que é o cara que
que quer dizer para você como é que você tem que criar, né? Eu lido muito bem com esse tipo de coisa, porque eu tento fazer o oposto do que ele trouxe, e provar para ele que a solução Que a criação tá exatamente aí, né? porque ele não levou em consideração N coisas, né, de espaço, de escala, de sol, de vizinhança, de vista. Às vezes ele deu um Google, pegou um formato pronto ali, uma planta que ele achou interessante e tentou reproduzir isso para a realidade Não, dele. e o que acontece é que o Instagram, nesse sentido, ele atrapalhou muito a gente, Sim. né? Porque o que acontece? Às vezes é alhos com bugalhos, né, Sim. meu? O cara quer colocar duas coisas juntos que não conversam, né? Ele gosta de... Sei lá, não sei dar nomes aí, mas assim... Mas ele gosta de um estilo e quer pôr a fachada em outro estilo. Aí você fala assim, não dá. Ou ele viu uma referência de uma casa na Boa Vista de 3.000 metros quadrados, 2.000, e ele tem um terreno de 300 metros quadrados e fala, eu gosto, é isso aqui, É né? isso aqui que eu gosto, Né? E a gente tem... O Beral da Boa Vista dá lá no meio da rua do Alphaville. Exatamente. Exatamente, né? Mas... E a gente tem que levar em consideração N fatores, né? Restrição de condomínio, os recursos que a gente precisa deixar, taxa de... Assim, cara, eu já fui muito contra essas restrições, sabe? No começo. Hoje, quando a gente vê o Alphaville encorpado, né? O Alphaville tomando forma, sei lá, deve ter... eu fiz essa conta. Tem 60% entre obra e moradores. E você pega outros condomínios que a exigência não era tão grande, que é discrepante, entendeu? Ou seja, realmente o vizinho de trás pode atrapalhar muito o da frente e vice-versa. Essas regras, no fim do dia, ela tá pro bem de todos, né, cara? Assim. Não, e vai além. O condomínio que, às vezes, ele calculou mal as restrições, coloca algumas restrições, mas calculou mal o recuo, calculou mal a taxa de ocupação, vai dar defeito. O Alphaville é porque é super consolidado, então já testou de tudo, né? Então, sim, tanto e até esse rigor deles com certos detalhes, o resultado final, lá depois de tudo formado, vai ficar confortável para todo mundo, né? Ninguém tá atrapalhando ninguém. Tanto é que as regras, como o terreno é menor, as regras por terras alfa é diferente da do Alphaville, Exatamente. né? E o que você acha que vai acontecer com a hora que entregar o Terras Alfa? Acho que vai dar uma nova movimentada no mercado aí, né? Eu acho bastante. A gente tem alguns clientes... Já tem gente fazendo. Já conseguiram fazer... Estão começando, acho que liberaram fazer topografia, alguma coisa assim. Então já estão tocando no assunto, vamos começar a conversar. Eu acho que vai evoluir bem rápido, assim. Eu também acho. Eu acho que vai vir um novo um momento aí, né? Porque o que eu explico para as pessoas é o seguinte: você tem que ir pro condomínio que tá em movimento, pro condomínio que tem muita obra, né? Mesmo que você vá fazer uma casa para vender. Sim. A pior coisa que tem é quando o corretor chega para você e fala assim, nossa, vamos fazer uma casa para vender no condomínio tal que lá ninguém tá fazendo. Eu falo, cara, lá ninguém tá fazendo porque lá não tem ninguém comprando, cara. Não tem ninguém querendo morar lá. Então eu acho que aqui em São José a gente teve esse movimento no Golf, depois teve esse movimento no Alphaville Serimbura, e acho que vai ser esse novo movimento agora não tem dúvida. no Terras Alfa. E o Terras Alfa tem muito a ver com o ticket da cidade, né? Eu acho. Eu acho que como os imóveis prontos subiram demais, né? Eu acho que no Terras Alfa ele vai voltar para uma realidade, né? Eu acho que traz essa bagagem do Alphaville, né? Sim. A marca, né? Então acho que ajuda. Sim. E deixa eu te falar, um negócio que sempre me chamou muita atenção no teu trabalho é que você realmente faz um trabalho diferente do padrão que a gente costuma ver, né? Do padrão que a gente costuma ter aqui em São José. Quais são suas referências e seu processo de criação, né? Como é que funciona isso para você? Putz, Evandro, eu tiro referência de tudo que você pode imaginar. De arquitetura, especificamente. Eu gosto especificamente de alguns arquitetos brasileiros. Gosto muito do Kogan, gosto muito do Jacobsen, do Artigas, enfim, da velha guarda aí da arquitetura. Eu gosto da arquitetura modernista em si, assim, né? E sou o curioso das técnicas construtivas, assim, né? Eu fico fuçando o que pode ser feito, o que não pode. Tiro muita referência de artes, enfim, de cinema,
de fotografia. Você sabe que eu sou Verdade. apaixonado pela fotografia, então eu acho que isso começa a ajudar. E o processo criativo chega a ser cansativo até, de tanto tentativa e erro, assim. Então, para chegar num desenho bacana, eu fiz, desfiz, testei, voltei, comecei de novo N vezes, assim. Mas você pega um trabalho de cada vez. Agora eu vou me concentrar nesse aqui. Não me fale de outro enquanto eu não entregar esse. Exatamente. Ou enquanto eu não pegar esse primeiro passo desse. E assim, tem projetos que são bem rápidos, assim, flui bem, assim. E tem projetos que parece que não é problema do cliente, não é problema de querer fazer o melhor, assim. Putz, isso aqui, se eu tiver a sensação que tá próximo de alguma coisa que eu já fiz, já não serve. Então vamos de novo, volta aquela coisa de recriar e testar. Mas tem que dar uma pintada, né? Tem que dosar bem isso, porque no fundo, né, Leandro, as pessoas também vieram para você em função do que você já fez, né? Então você tem que fazer novo, mas manter o DNA, né? Clientes que, eu não sei se já te falei, aquela casa que você fez para aquele cara, essa aí que eu quero. Aquela lá. Eu falei, não é carimbo, né? Não rola. E daí é todo o trabalho de convencer. Falou, vai ser tão bom quanto, com a sua cara, com as suas especificidades, enfim. Mas é um processo doloroso, mas o resultado final é fantástico. E como é que a equipe te ajuda na criação ou a equipe te ajuda mais no executivo, mais no pós-criação? Hoje, algumas funções a equipe desenrola com maior autonomia, assim, interiores principalmente, as reformas. Acaba que a arquitetura é centralizado 95% em mim mesmo. Entendi. Assim, né? Começa comigo e lógico, a equipe participa, a gente discute e tal, mas ainda eu sou meio ditador em algumas decisões, pode né? Fazer é algo que eu tô trabalhando. Pode fazer tudo que você quiser, desde que eu aprove. Exatamente. Então, só que eu avanço, né, com o desenho até certo ponto, assim, que depois a equipe dá sequência, depois com os ajustes, enfim, a aprovação, a burocracia, os executivos. Entendi. Daí, a partir daí, fica por conta da equipe mesmo. Mas o rabisco inicial acaba que sempre sai. E você cria já no SketchUp, você cria em 2D e passa pro 3D? Eu sou filho do Revit, né? Eu não sei mexer. Do Revit ainda? Eu não sei... Ainda não, já. Eu não sei nem cotar o CAD. Todo mundo fala que absurdo. O CAD pra mim só serve pra abrir o topografia pra ver se tá tudo certo. E eu rapidamente já importo pro Revit. Eu aprendi na faculdade o Revit, não sei fazer outra coisa, qualquer outro software se não for o Revit. Então, pra mim é normal pensar em 2D e 3D ao mesmo tempo. Então, legal. Eu vou pensando nessa modulação de layout e 2D e já quero entender o volume disso, que vai uma facilidade muito grande, né, cara? Porque assim, o que a gente vê de projeto aí que você fala, cara, o cara não sabia em que terreno que ele tava, né? Ele não jogou no 3D pra dar esse muro do tamanho que deu. O 3D facilita muito, principalmente essa locação, essa implantação. Você testa, né? Sobe tudo, desce um pouco, vê o tamanho do arrimo. Então, pra mim, é natural, assim, dessa coisa de já vendo o 3D, que é o SketchUp que o pessoal costuma usar também, que também dá mas o Revit é mais completo, né? Pra mim é até problema, porque é difícil achar os profissionais para trabalhar com a gente, porque o Revit ainda não tá natural para os profissionais que acabam de se formar, de repente. Entendi. Então, só que facilita muito o processo pós-estudo, né? Sim, tá praticamente tudo... A pergunta é exatamente essa. Eu não sei como é que chama, se chamam blocos, se chama modelagem, não sei exatamente o que é. Mas você já cria no Revit chamando a alvenaria de alvenaria, por exemplo? Alvenaria, tantos centímetros de reboco, a espessura da pintura, você já cria desse jeito. A espessura da pedra, a espessura... Sim, se é tijolo de 14, enfim, se é de 20... Entendi. Se é uma parede de drywall... Facilita muito a vida do orçamentista, então. Sim. Né? Vamos ver assim. A gente sofre no escritório, porque daí a gente
vai do detalhe para tentar explicar né, a pingadeira do roof que vai encontrar com forro de madeira. A gente avança no máximo que puder e ainda assim nunca tá suficiente para a obra. A gente, às vezes a obra, vocês, como é que vai funcionar isso aqui? A gente, se não tá claro ali no nosso executivo, volta, a gente refaz, manda de novo. Entendi. E isso tá como, né, depois acaba que gera um material descritivo de volume de metragem de alvenaria, metragem de porcelanato, metragem, né, as esquadrias já gera as tabelas. Eu te perguntei isso pelo seguinte, né? Uma parte crucial do nosso processo de venda hoje é o orçamento, né? Porque no pós-pandemia, o maior medo do cliente é que a obra custe o dobro do que vai custar. Quando a gente tem isso aí já detalhado no Revit, diminui muito o trabalho do orçamentista. Na verdade, a gente contrata o orçamentista, mas o orçamentista contratado, ele consegue ter menos trabalho, em consequência, ele consegue fazer isso mais barato. Vou até pedir um desconto para ele lá. O Revit, a gente ainda não explora nem 10% da capacidade que ele tem de facilitar a informação. A gente consegue colocar informações de custo, etc. Mas a gente... não, mas daí também não. Eu também acho que não é. Mas senão você vai ser cobrado por esse valor que acabou chegando, né? O BIM tá... E assim, tirando a parte de quantitativos e tabelas, né? Para a estrutura ficou muito bom, né? A gente pega o nosso modelinho, o IFC que seja, enfim, manda pro pessoal da estrutura, ali tá claro para eles o que a gente imaginou e eles desenham em cima daquilo, devolvem isso pra gente. Então a questão de compatibilização não tem como escapar, né? Eu tô evitando ao máximo contratar mais que um projetista complementar, cara. Não tem jeito. Sim, tem que ser o cara que faz no BIM e já entrega todas as modalidades que forem contratadas. Quer projeto de ar-condicionado? Então tá bom. Então vamos pôr o projeto de ar-condicionado com a mesma pessoa que tá fazendo. Porque senão a gente tem ainda algumas obras que os projetistas são separados e algumas que tudo... Cara, a velocidade é completamente diferente. A velocidade da obra, né? Sim. Porque senão você tem que tirar a dúvida com você acaba sendo um pivô, ou a gente na obra, ou você na hora de fazer o projeto, acaba sendo um pivô de um assunto que você não domina. Né? O projetista foi contratado para projetar. Sim. A gente foi contratado para executar. Então a gente domina executar, mas chega uma hora que você acaba tendo que ajudar ele a projetar, se for separado. Você tem algumas obras que realmente são obras marcantes, né? Tem aquela em Arujá, você tá numa que deve estar em fase final no Serimbura. Você tem algumas obras aí que realmente chamam muito atenção, né? A Pau Brasil até deu vários prêmios, né? Como é que é? Tem um monte de publicação, né? A casa até que a gente inicialmente não achou que não ia causar tanto impacto. Causar tanto impacto. É uma casa que eu gostei muito, o cliente se envolveu muito com a casa, é bom isso, né? O cliente, ele falou, não, vamos fazer o que tiver que fazer da melhor forma, participou muito de todo o processo de criação, de execução, então fez questão de entender tudo que a gente propôs, não, vamos executar, vamos fazer um caixilho especial em alguns pontos aqui, porque vai dar um efeito assim, assado. Não, vamos fazer. Custou algumas vezes a mais do que o normal, mas o resultado final, isso vira muito relevante. Isso vira valorização no imóvel pronto, né? Vamos fazer a casca toda, né, da Pau Brasil especificamente, era um volume de revestida superior todo de ACM. A gente nunca tinha feito alguma coisa parecida, né? E o cliente falou, não, vamos fazer. E o resultado realmente foi uma casa antiga até, né? Uma casa de 2015, mas é uma casa super atual. Eu falo que é uma casa daqui 20 anos, ela vai estar assim, novinha ainda, né? Então... esse estilo, né? Quando você vai muito pro concreto, quando você vai muito para alguns elementos, a gente vai fazer uma casa leve. A proposta, ela é para venda, mas só vender ao final, porque tem muita coisa que a imagem não consegue transmitir. Exatamente. Porque como ela é o famoso menos é mais, o cara só vai entender isso com ela pronta. Quando você faz a imagem, não encanta, né? Eu tive uma colocação outro dia que muita gente comentou. Você vai fazer uma casa para vender.
Se você for vender ela na planta, o que vende é a fachada. Se você for vender ela pronta, o interior, o tamanho dos cômodos, como é que isso ficou. Por quê? Porque na prática, depois que a pessoa está morando, ela dá menos valor para a fachada. Ela dá mais valor para a área de convivência, da forma que você vai viver dentro da casa. Então, eu tenho valorizado cada vez mais fazer a casa até o final, para depois achar o cliente certo. Porque se não fica a ilusão, Sim. né? Vamos dizer assim, é difícil pra gente dimensionar se o banheiro tá grande ou tá pequeno, né? Exatamente. Não, essa questão de fachada é um eterno desafio, né? Porque os clientes gostam, né, dessa coisa mais ostensiva, né? De aparecer, ter um volume e tal. E às vezes, dependendo do projeto, a gente quer o contrário, né? A gente quer ser mais discreto possível. A Pau Brasil é um exemplo, né? Ter um Pau Brasil na frente, na fachada, assim, esconde praticamente a fachada toda. Outros clientes que a gente levou nessa obra falam, mas Leandro, essa árvore, tinha que ter tirado essa árvore da frente, ela esconde a fachada toda. Eu falo, mas é o coração do projeto. É o nome da casa. Essa árvore, né? Mas questão, vai de cliente para cliente. O cliente dono da casa adora, né? Essa questão, né? E quanto mais o tempo passa, mais o Pau Brasil tá mais bonito na frente da casa. Então, é para ser discreto mesmo, né? A arquitetura, às vezes, ela tem que ser discreta, ela tem que ser delicada, né? Ela tem que... Mostra, mas não se expõe muito, assim. Entendi. E a beleza da casa tá realmente da porta para dentro, pra né? dentro. As pessoas escolhem primeiro o condomínio, né? Uhum. Entendeu? Você tem que tomar muito cuidado hoje, né? Que a gente tá com custo de construção super alto, a gente está com uma dificuldade, custo do terreno super alto. Então o que acontece? O cliente tem que escolher o condomínio certo. Depois que ele escolheu o condomínio certo, ele vai pelo bolso, cara. Pode falar o que for, ele vai pelo bolso dentro daquele condomínio. Sim. Né? Vamos dizer assim, é lógico que ele não vai fazer uma casa de 2 dormitórios em nenhum condomínio, mas assim, tem que tomar muito cuidado quando a casa é para venda, porque senão você pode ficar com um elefante branco na mão. E o nosso papel hoje é mostrar para o cliente esse tipo de coisa, porque também, por outro lado, o cliente que investiu, que fez o projeto, que gastou mais, ele vai ter mais convivência dentro da casa, a casa vai ficar mais adequada para ele, sabe? Eu acho que o que ele tem que buscar gastar é com isso. Sim. Né? Vamos dizer assim, gastar coisas que realmente vão melhorar. Nem, por exemplo, na minha casa lá, todo mundo quer cortar brise, né? Eu também não fui diferente, né? Falei, pô, mas será que precisa desse brise mesmo? Não dá pra fazer parcial, isso, aquilo? Ou seja, cara, não tinha como, porque eu tenho uma vista do gourmet, como a casa é térrea, que eu enxergo os quartos, né? De frontal. Aí ele falou, poxa, não dá. E hoje que eu tô morando lá, eu realmente vejo que putz, não podia ter cortado o brise mesmo. Sim. Né? Porque assim, putz, tá só a gente em casa, beleza. Agora, eu tô recebendo alguém, mas meus filhos estão estudando no quarto alguma coisa, pô, deixa o brise encostado, sim, que um enxerga o outro, que não tem problema nenhum, mas quebra, entendeu? Então, quando o investimento ele é para te trazer conforto, eu realmente acho que vale muito. O brise é um dilema, assim, né, entre os projetos, porque eu vejo, assim, que virou banal no sentido de usar brises só como um artigo de revestimento, aí realmente o brise tem função, né? Ele tem que fazer sombra, ele tem que controlar alguma coisa, né? Privacidade, enfim. Se ele não for usado desse jeito, esquece. Ele tá... Tanto é que virou artigo de moda, né? Vamos chamar assim, que tem painel fixo que imita brise que você não enxerga o outro lado. Fala, cara, então, exatamente. Então, mas a função do brise era cortar só. Porque isso não tá acontecendo em todas as regiões. Né? E aí um cara do sul lá falou, não, mas o brise, dependendo da face que tá, ele é muito importante, isso, aquilo. Eu falei, putz, cara, deixa eu te explicar. Aqui na mentoria tem mais gente da nossa região, e na nossa região aqui virou um artigo de luxo, né? Sim. Virou tipo, o que eu brinco é o seguinte, virou o interior claro do carro, né? Você fala assim, não, meu carro é igual, mas ele tem um interior claro. Então, a minha casa é parecida, mas ela tem o brise. Eu tive outro dia analisando um outro projeto, onde era o contrário.
onde não fazia necessidade. Não tinha necessidade do brise. Pelo contrário, vamos dizer assim, todas as janelas estavam voltadas para uma vista. Foi só dar o desafio pro arquiteto, tipo, cara, eu não quero só tirar o brise. Arruma uma outra solução para mim. Cara, ele mudou, criou um óculos, fez isso, fez aquilo. Cara, mudou. Ficou tão bonita quanto. Sim, eu gosto muito dessa coisa de luz e sombra. E você sabe bem, né? Se eu sempre a gente imprime alguma coisa nesse sentido, não é só o brise, não é só o tubinho 2x2 com espaçamento. Sim. Pode ter 10, pode ter... A gente já fez, né, aquela outra casa do Golf que a gente fez. A gente desenhou algo... Eu acho que explorar esse tipo de coisa é legal. Outros materiais, não precisa ser só de alumínio, né? Tem aço, tem... Enfim, uma casa a gente fez agora, o cliente até não era fã do brise, mas a gente queria controlar, né? Porque geralmente a melhor vista, o pôr do sol, é o sol que também vai incomodar depois, né? Então a gente precisa dar uma filtrada. A gente trabalhou com uma veneziana industrial, né? Com outra escala, de um formato fixo, que é para dar uma controlada. É um uso industrial que não é para residência, mas a gente consegue trazer isso para uma realidade que vai ficar bacana, tão boa quanto, né? Trazer essas mais alternativas que também dá uma personalidade, dá uma força maior pro projeto. E aí, trabalhar em sociedade com a esposa? É tranquilo? Ajuda? Atrapalha? É fácil? É difícil? É 24 horas falando de trabalho, né? A gente acorda falando de trabalho, dorme falando de trabalho. Essa é a vantagem, né? Dois apaixonados pelo que fazem, né? Então, é bom e ruim, né? É bom porque ela complementa, né? Acho que os meus maiores defeitos na empresa, ela complementa muito bem, assim, né? E falar de 24 horas de um trabalho que é voltado para a criação não é ruim, né? Porque o pessoal não entende essa virada de chave. Não tem essa, às 6 da tarde eu vou para minha casa e paro de criar, né, cara? Pelo contrário, né? A gente fica discutindo. Às vezes é pelo contrário. A hora que você vai para sua casa, que você dá aquela relaxada, que você consegue... pensar e discutir achar possibilidades. Quando surge um problema de resolver, como que a gente resolve um detalhe que não ficou bom, né? Se tá no carro, tá discutindo, tá indo buscar as meninas na escola, tá discutindo. A gente tenta, quando tá junto com as filhas, não entrar no assunto, porque, né? Mas dormiu todo mundo, enfim, ou a gente acorda todo dia muito cedinho, as meninas estão dormindo, no café da manhã a gente já tá ali, mensagem chegando e tá discutindo. A gente leva trabalho para casa e leva problema familiar pro escritório. Que, na verdade, se você for olhar os escritórios, pelo menos na nossa região, que conseguem, nossa região não, São Paulo também tem alguns, que conseguem realmente fazer o ciclo do projeto até o interiores, eles são sócios que são casais, né? Vamos dizer assim. Você já fez essa... Já, cara, é só você parar pra pensar, entendeu? Para pra pensar pra você ter uma série de referências. Vários casais, por quê? né? A verdade é que quem projetou, quem tá preocupado com a arquitetura, ele não tem a paciência que precisa ter, a lida que precisa ter na hora do interiores, né? Vamos dizer assim... Do detalhe, né? Do detalhe, você entendeu? Vamos dizer assim, cada um é um tipo de criação. Sim. Isso vai até para apartamentos, né? Porque vocês fazem bastante apartamentos também, né? Eu acabo que me envolvo menos. Às vezes eu me dedico mais no desenho de layout, Isso que eu ia falar, mas no layout você... Eu gosto. Mas agora a escolha dos revestimentos, o material, enfim, tecido... Ela pode escolher o que ela quiser e você aprovar. O detalhe da iluminação. Ela pode escolher o que ela quiser desde que você aprove. Porque eu lembro, cara, que pouco ditador. Aquele revestimento que a gente usou no meu apartamento lá, da Lurca, né? Da Lurca, Pô, mas tudo isso metro? Ele falou, Evandro, mas são 3 metros, cara. Tipo assim, ou seja, foi, enquanto não me convenceu de colocar, eu não... Mas realmente ficou muito bom, ficou muito bom. Eu acho que nem todo mundo sabe que você tem uma segunda profissão, né? Vamos dizer assim, não sei nem se você... Eu acho que você encara como profissão. Como é que é essa história, né? Você apaixonado por fotografia, de arquitetura, trabalhar, entre aspas, eu acho que a maior dificuldade deve ser você entrar no mercado, porque muita gente pode te ver como concorrente na arquitetura. Como é que ele está fotografando para mim? Bom, para quem não sabe, o Leandro faz fotografia de interiores, faz fotografia de arquitetura, né? E faz para alguns
alguns arquitetos aí já faz um bom tempo e alguns trabalhos bem bacanas, né, que eu tenho acompanhado. Conta aí pra mim, como é que começou, da onde... Começou de brincadeira. Fazendo os seus mesmo. Fazendo os meus. Na época de Arujá ainda, né? Com o escritório lá, algumas obras ficaram prontas e tal. Daí não conhecia muito, sempre gostei de fotografia, né? De forma geral. Aí eu falei, putz, vou tentar fazer isso. Acho que eu consigo, né? Aí comprei um tripézinho sem vergonha lá, tinha um equipamentinho de fotografia bem básico também, uma lentezinha sem vergonha. E comecei a fazer as minhas obras. Eu falei, ficou bom, né? Não ficou ruim, não. Uma faz outra. Aí a gente posta, enfim, sobe para site. Aí um amigo arquiteto falou, Leandro, faz para mim aqui também. Na época nem, né? Só por hobby mesmo. Fiz, aí um amigo conta pro outro tal. Enfim, hoje não sei se é uma profissão, porque eu me dedico até pouco tempo... Não, qualquer coisa que você cobra é uma profissão, né? Então acaba que cobro você é um profissional. Por conta do tempo mesmo, assim, o tempo que eu deixo de me dedicar para arquitetura... Mas você tem quantos clientes você julga hoje? De fotografia? Bastante, né? Eu me dedico, assim, pelo menos sei lá, 3 ensaios no mês, assim. Eu gostaria de viver de fotografia. Bom, preciso contar uma verdade. Eu gostaria. Eu gostaria de escolher os projetos. Eu gostaria que fosse o inverso. Exatamente. Fala assim, não, em vez de eu escolher para quem eu vou fotografar, eu vou escolher os projetos que eu vou fazer e fotografo exatamente. Profissionalmente. A fotografia não, né? A arquitetura consome, né? Muito da minha rotina. Mas eu sou apaixonado pela fotografia. Então eu encaixo o quanto eu puder da fotografia no meio da rotina da arquitetura. Essa semana mesmo eu tive 2 vezes em São Paulo para fotografar, porque eu adoro mesmo, assim, eu gosto, tenho uma paixão pela fotografia, né? Legal. A BOK é revoltada comigo, porque eu não fotografo pra BOK, porque eu não consigo arrumar tempo. Até porque a BOK não me paga pra fotografar. Mas eu adoro, assim, então tem alguns clientes que tem uma recorrência grande, assim, né? Viraram parceiros mesmo, então a obra ficou pronta, já me liga, vem fotografar para mim. Alguns clientes de Minas, São Paulo tem alguns também, na região. Tem que ter sinergia, essa que é a verdade, né, cara? A técnica de fotografia não é difícil, né? Assim, qualquer pessoa que se dedica a entender da câmera, dos equipamentos, aprende. Mas eu falo o olhar, eu acho que por eu ser arquiteto, né, os profissionais de fotografia que são arquitetos, a fotografia é diferente, entendeu? Vai olhar para onde o arquiteto quis olhar, vai recortar onde precisou recortar, vai olhar para a luz de um jeito diferente. Entendi. Tem uma vantagem nisso, assim, então, e é algo que eu tento melhorar a cada dia também, assim como arquitetura. Agora, cara, eu fiquei sabendo esse final de semana, fiquei impressionado, eu fui num evento, o evento é voltado para marketing digital, né, por causa dos lançamentos, da mentoria e tal, eu fui lá me atualizar. O assunto do final de semana, fora das palestras, era a tal da inteligência artificial, né. Os textos, já tá tudo sendo aprimorado pela inteligência artificial, né, porque o feito pela inteligência artificial ainda fica muito fake, mas tá todo mundo aprimorando. Cara, e a inteligência artificial na arquitetura, cara, como é que vai ser isso? Já existe, né? Não, sim. Mas como é que vai ser a hora que isso... Porque, por exemplo, ela nos textos, né? Ela no conteúdo, qualquer pessoa já pode entrar lá, né? No chat GPT lá e fazer pesquisa e criar texto, fazer isso, fazer aquilo. Em breve, teoricamente, qualquer cliente vai poder entrar lá e falar... Aquele cliente que a gente falou que chega com o papelzinho, ele vai chegar agora com o vídeo do que ele criou para você só aprimorar. Já existe algumas plataformas que fazem, né? Que você vai configurando lá e surge um projeto, enfim, pronto lá, principalmente de decoração, né? Tá. Você vai configurando estilo e tal, e surge. Assim como outros mercados, eu acho que por uma realidade mais básica, assim, né? Ser muito... O nosso trabalho é de ir a fundo, né? De ser extremamente personalizado, né? Isso a máquina não vai dar conta de fazer. Então, é que na verdade a palestra que teve lá, ela foi exatamente o seguinte.
copy, né? Quem faz o copywriter lá é a pessoa que escreve os textos, Sim. certo? Então o que ele tá a palestra foi exatamente o seguinte, que era a máquina por trás da máquina. Você vai ser a máquina por trás da máquina. Que na verdade, quem souber usar, o profissional que souber usar, vai sair na frente no mercado por velocidade, produtividade, por algumas outras coisas, né? Vamos dizer assim. Então, em vez de... Né, não que ele vai te substituir, muito pelo contrário. É capaz até de ficar mais dependente. Por exemplo, antes aquele cara que chega com o projetinho e trabalha na Embraer, ele não chegava com o projetinho, ele chegava com o AutoCAD já. Sim. Pronto para você, até hoje, certo? Mas ele não consegue chegar com o SketchUp, com o Revit. Não. Né? Então, a inteligência artificial também pode ser a mesma coisa. Ele vai conseguir fazer, mas ele não vai conseguir transformar aquilo em algo visual. Exatamente. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Como todas as outras aí. Eu acho que vai, assim, eu acho que não é um concorrente, né? Sim, sim, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Entendi. E o cliente vai testar, né? De repente ele vai ter uma autonomia para fazer uma coisa ou outra. Enfim, vai no futuro não muito próximo. Vou reformar, fazer um quartinho de bebê pro filho que vai nascer. De repente ele consegue se virar ali mesmo. Daqui a pouco a gente vai chegar no condomínio e vai falar, puta, aquela ali foi de... aquela ali foi da inteligência artificial. Né? Vai ter tudo, né? Tem lustre de cristal, tem... Eu acho que já esse tipo de coisa deve ter, né? Os projetinhos prontos, aí o cara pega ali, arruma alguém que realmente vai aprovar conforme ele queira. Você vê alguma coisa ou outra, você vê uma escala de produção, né? Sim. E os projetos, eu falo para todo mundo, é bom ter bastante, quando você entra num condomínio que tem bastante projeto ruim, porque o projeto bom vai aparecer muito. Então... Sim. É bom, assim, ter aquela escala de coisas iguais, mal pensadas, ou, né, linha de produção. Difícil. Porque o projeto bom se vê de longe, assim, difícil, né? Então... deve ser fazendo Boa Vista, né? Que aí você fala, putz... então. Não é à toa que, né, só tem aquilo tá na mão de meia dúzia de muito bons arquitetos, né? Sim, mas surgem algumas coisinhas estranhas. Mas tá bom, Leandro. Queria agradecer. Passou rápido demais. Agradecer, é bom demais, né, cara? Bater papo. Essa profissão que eu arrumei é boa demais, cara. Eu faço reunião com o mentorado, bato papo no podcast, é muito tranquilo. Legal. Difícil é tocar obra. Tá Não, nem faz. Difícil é que tudo isso só existe porque eu toco obra. Exatamente. Né? Bom, pessoal, queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores aí, Mr. Mu e o Hub 2181, que é onde a gente filma aqui esse estúdio de podcast. É muito bacana, ele já entrega pra gente o arquivo pronto, é muito legal. Se você tiver interesse em fazer um podcast seu, só entrar na internet aí, Hub 2181. Valeu. Leandro, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Tá bom? E vamos... Sempre que quiser bater um papo assim, vamos pode chamar. Marcar mais vezes, tá bom? Valeu. Valeu, um abraço. Obrigado. Tchau. Valeu. Tá bom. Muito bom.